Boa noite a todos, queridos irmãos. Então, depois vamos dar seguimento então ao nosso estudo em conjunto, ao nosso penúltimo encontro, né? Acho que está sendo um aprendizado rico, assim, pelo menos para mim está sendo, porque estou estudando bastante novamente esse assunto e que é tão importante, tão instigante. Eu vou então compartilhar aqui como de praxe. Todo mundo enxergando, então? A tela? Perfeito. Perfeito, maravilha. Sim, perfeito. Tá ótimo. Então tá. Então hoje nós vamos estudar então no nosso novo encontro aquilo que a gente tem trabalhado, né, ao longo desse curso todo, né, que é esse caminho para essa jornada de individuação, né? Nós vamos definir o que é essa individuação, que é essa proposta da psicologia espírita, né? A partir do entendimento da psicologia analítica trazido pelo Jung, né, numa releitura espírita trazida pela mentora Joana de Ângeles, né? E finalmente para o encontro com o espírito imortal, ou si mesmo, ou self, né? Que é a chamada conquista do si mesmo. Né? Então, se tornar o ser consciente, cujo modelo aqui para nós na Terra é Jesus, né? É o modelo do ser consciência, do ser que percorreu a estrada da individuação e que encontrou consigo mesmo, né? E que serve para nós então como modelo e guia. Né? Então eu gosto sempre de fazer lembrar a nossa trajetória até aqui, né? Então é bom, acho isso muito, muito interessante, que a gente passou então por vários estágios aí até o encontro de hoje. Eu estou ligando aqui um aparelho. Bom, então nós fizemos primeiro então com a história da mentora, passamos pela estruturação do ego, quais os mecanismos que ele se defende desse encontro, que é tão importante, mas que a gente acaba se defendendo dele, porque ele, de certa maneira, é muito desafiador, porque remove de nós coisas que nos incomodam ao longo das existências pretéritas, né? E que estão lá ocultas no inconsciente, são coisas que muitas vezes a gente se envergonha e que não tem a lembrança disso por um mecanismo protetor da misericórdia divina, mas que a gente viu que é importante para o desenvolvimento da personalidade total, e não apenas para o ego, que é uma pequena fração da personalidade. E essa descoberta é relativamente recente, né, pessoal? É século XX, 19, 20, a partir, então, da abordagem do inconsciente, né? Embora esse tipo de conhecimento já tinha sido sondado através, então, de diversas concepções religiosas, né, acerca da alma, acerca do espírito, mas que tinha sido afastada da ciência em função do crescimento do materialismo, do positivismo, né, e outras doutrinas que negavam a existência do espírito imortal. Aí depois nós vimos, então, a jornada épica do ego, na busca do self, vimos o que é a sombra, o conceito de sombra, que é sombra porque ela está escondida lá no inconsciente, para entender o papel do autodescobrimento, do conhece-te a ti mesmo, que nós estudamos, e o significado existencial. Passamos um pouquinho pelo estudo introdutório da psicanálise, né, do Freud, e a estrutura psíquica, né, que revelou, então, dentro do estudo da ciência, o inconsciente, e que foi aprofundado pelo Jung na psicologia analítica, né. Para hoje, então, a gente vê esse caminho, né, encontrar esse tesouro, é um verdadeiro tesouro que está oculto dentro de nós, né, e que é o que, ao fim e ao cabo, é o objetivo das múltiplas experiências em diversos corpos durante o processo de reencarnação, né? Para que no fim, então, a gente possa estudar um pouco do nosso modelo, Jesus, o homem integral, o modelo da humanidade. Eu trouxe na semana passada aqui, não custa relembrar, do projeto da AME Brasil, para quem quiser, para a formação justamente de coordenadores de estudo de Joana de Ângeles, né, que é aberto, então, a todos os estudantes da doutrina espírita, que vai iniciar no dia 8 de agosto, aos sábados, uma transmissão semanal. O Marlon Reikdal, acredito, pelo que eu vi, assim, nos comentários dele, ele acredita que deve levar uns 2 anos o curso. E na nossa prata da casa, está aqui no outro lado do slide aqui, o grupo da Joana, né, da AME Brasil, ligada à AMEREX, que é a Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, que tem vários psicólogos, como o Gelson, que está ali, a Sheila, né, a Michele Ponzoni, o Alexandre, o Gilson, né, sobre várias, a Guadalupe, e assim sucessivamente,
e tem esse curso, então, que depois eu posso até divulgar, né, que está disponível em vários vídeos semanais sobre debates sobre a obra da Joana de Ângeles, a título de leitura ou de vídeos complementares, né. Então, quem ficar estimulado, tem 50 episódios gravados já. É bem legal. Então, vamos lá. Vamos para o nosso encontro de hoje, propriamente dito, Encontrando o Tesouro, né? Primeiro eu trouxe aqui um texto da Joana de Ângeles, eu resumi aqui, para a gente falar um pouquinho sobre essa função do espelho, né? Tem 2 livros interessantes sobre a jornada terapêutica, que eu comentei várias vezes ao longo dos nossos encontros aqui, né? Que é o Espelhos da Alma e o Refletindo a Alma, né? Porque os dois trazem essa ideia recorrente que a Joana fala, né? Sobre a função de espelho, né? Que a função de espelho é refletir o que se encontra na frente, né? Então, a psique, segundo a Joana, é a face do espelho que representa as experiências reencarnatórias, né? Ainda que inconscientes, manifestando-se em clima de harmonia ou de conflitos. Isso é bem interessante, né, pessoal? Quando a gente olha para o espelho sem julgar, apenas vendo o que ele tem para mostrar, quando a gente se coloca no papel do observador, mas do observador que não julga, mas que apenas observa, a gente pode perceber coisas que agradam e que não agradam, que estão refletidas nesse espelho, né? Às vezes nós temos algumas coisas que não são do nosso agrado, a gente pode simplesmente ignorar ou se tornar consciente disso, né? E a mesma coisa se dá em relação à alma, por isso essa metáfora, né? A metáfora do espelho. Então, segundo a Joana, então a gente pode lembrar que na outra face está o self e seu processo de evolução. Como nós estudamos antes, o self, ele é o nome dado na psicologia analítica, né, por Jung, para o que nós, na doutrina espírita, chamamos de espírito imortal, né, a presença do divino em nós, que é a alma imortal, aquela parte de nós que é imperecível, que é imortal, né, aquela parte de nós que vai voltar, então, nas experiências reencarnatórias e que vive também na erraticidade, né, entre as encarnações. Nesses ciclos de encarnação em mundos cada vez mais depurados, em corpos cada vez mais sutis, né, nesse processo de evolução, então. Né? Então, na outra face está o self, então, nesse processo de evolução, definindo esse rumo, né, esse rumo que a gente viu que é essa jornada épica, esse caminho, né, passando, então, por esses desafios. Esses desafios são as diversas provas que o próprio espírito gera para nós, né, o nosso espírito imortal, ainda que inconsciente, são os desafios que a gente tem que fazer nessa transformação íntima, né? Então não é à toa que a gente experimenta o que precisa experimentar, né? Porque essas coisas todas que estão no inconsciente, na verdade, pro plano do espírito é bem claro, né? No projeto reencarnatório já. Algumas vezes a gente está num estado de ignorância tão grande que precisa de um planejamento encarnatório totalmente das outras almas que nos ajudam a progredir, né? Então, mas quando nós já compreendemos a necessidade da transformação, embora compreender a necessidade não significa que o trabalho seja menos árduo por isso, nós já estamos em condições de ajudarmos nesse processo de planejamento encarnatório. Muito bem. Então, o verdadeiro tesouro, o que é, né? Segundo a Joana, é a plenitude que vai ser conseguida por todos nós, pessoal. Isso aí é inexorável, todos vamos fazer, né? A partir do que a gente vai se libertando dessa influência da sombra, a influência inconsciente, né, do inconsciente, né, a partir, então, da tomada de consciência disso, sublimando esses arquétipos que, na verdade, nos perturbam, né, e isso é que vai resultar nessa harmonia interior, né, que a harmonia interior não é a ausência de dificuldades, mas é a possibilidade de enfrentarmos, ou recursos psicológicos para enfrentarmos as provas, né, que se apresentam no processo, então, de evolução do ser através da pluralidade das existências, né? E isso vai propiciar, ao fim e ao cabo, uma visão cósmica da vida, né? Não limitada apenas às atitudes do dia a dia, vivenciadas pelo ego, né? Mas uma visão numa outra perspectiva, que é a perspectiva do espírito imortal, que não olha apenas para a experiência atual, mas para o conjunto das experiências das vidas estratificadas, né? Então, o conjunto das experiências é que é o grande objetivo, então, do espírito, que vai passando de fase, né? Cada fase é uma encarnação. Então, os valores aparentemente significativos do percurso carnal, ele devem ser substituídos pelas aspirações do espírito, né?
que são o sentido psicológico da existência, né? E não apenas as coisas que são transitórias, impermanentes, mutáveis, ligadas à experiência espaço-temporal, né? Que é transitória também, né? Porque lembramos que a condição de encarnado é uma condição de mortalidade, né? Nós somos mortais quando está ligado apenas ao nosso corpo físico, porque o corpo físico ele vai, então, sofrendo o desgaste natural do processo, então, de programação morfogenética dele, para que haja esse desgaste, para que a gente percorra as diversas fases da existência e tudo que elas têm na existência física, e aproveitarmos por esse processo de transformação interior tudo o que cada fase tem a oferecer, né? Passando, então, pela infância, pela adolescência, pela idade adulta, hoje a idade adulta se estendeu bem mais, né, até que a gente chega, então, na condição de idoso, né, que foi empurrado bem mais adiante pelo aumento da expectativa de vida. Então, esse trabalho autoiluminativo é a libertação, então, do império do ego sobre nós, né, e dessas heranças arquetípicas. A gente estudou que os arquétipos, as heranças arquetípicas, eles são formados a partir pelas diferentes experiências encarnatórias, então, que são arquétipos, significa, então, tipos antigos, que estão lá no nosso inconsciente coletivo, né? E nós estudamos também que, segundo a visão espírita, o inconsciente coletivo nada mais é do que o conjunto das personas que a gente já viveu no mundo externo, né? De todas as vezes que a gente forma. Então, essa parte da nossa personalidade ou exterioriza. Porque em cada encarnação a gente vai, então, vivenciar mais um ou outro arquétipo, né? Embora os outros estejam presentes, né? Existem vários arquétipos atuando, né? E alguns, lembrando que o principal em cada vivência corporal é o ego, que é o centro dessa consciência egóica, né? Mas é que às vezes existem outros arquétipos que formam, que a gente chama de complexos e que acabam se manifestando inconscientemente, né? E que causam perturbação ao ego, né, quando a gente não consegue, então, saber bem o que está acontecendo conosco, né. Mas lembrando, então, que esse trabalho autoiluminativo é a libertação desse império do ego e dessas heranças arquetípicas, então, né, encarregadas do quê, né, das coisas egóicas ou egocêntricas mesmo, relacionadas ao prazer material, né, o poder no mundo, né, e que causa essa felicidade apenas passageira, né, das coisas que são, que a gente não tem controle, e que são perecíveis e imutáveis, né? Como o dinheiro, como a fama, como o status social, a condição socioeconômica, como a juventude, a beleza e tudo mais, que são coisas ligadas ao ego e são todas transitórias. Quando a gente se liga a tudo que passa, isso é causa de sofrimento, né? A gente já estudou isso, né? E viu que esse desejo por tudo aquilo que a gente não tem, não é permanente, é causa de frustração, de sofrimento, né? Muito bem. Então, e às vezes isso se manifesta de uma forma bem doentia, né? Através de processos depressivos profundos, né? Em pessoas por exemplo, que não conseguem suportar o empobrecimento ou a perda da juventude ou da saúde, etc. Enquanto que quando a gente consegue já amadurecer nesse sentido, a gente tem outra estrutura para enfrentar, então, o envelhecimento, enfrentar condições adversas, enfrentar doença e assim sucessivamente, né? Então, o corrente do gozo, ele é decorrente do vazio existencial. Quando a gente tem vazio, a gente preenche com coisa. A gente vai, se a pessoa tem recursos financeiros, vai para o shopping comprar, né? Para tentar preencher esse vazio. Dá uma alegria fugaz, transitória, mas em seguida o vazio volta, né? Então, porque isso não preenche, né? Ou por exemplo, isso pode ser tanto no consumo, né, no consumismo material, na sexolatria, na drogadição, né, no uso de drogas, e assim, tudo nessa busca para suprir esse vazio, né? Se a gente não suporta esse vazio, a gente vai procurar... E não suportar o vazio é uma coisa natural, né, pessoal? É um mecanismo. Só que o problema é que às vezes a gente procura preencher com valores que não vão nos ajudar, né? Então, a pessoa que, por exemplo, procura a droga porque sente um vazio, ela está procurando um remédio, né? Então, numa crise existencial, ou procura o álcool, muitas vezes está procurando porque não encontrou algo que preenchesse isso. E quando a gente encontra essa proposta libertadora, ela serve como uma profilaxia, né, para esse tipo de comprometimento encarnatório, né, que pode nos levar, então,
a um processo, além de muito desgastante e sombrio, até mesmo a ideação suicida, ou mesmo a prática do suicídio, né? Então, essa jornada saudável na busca do tesouro, conforme a Joana de Ângeles nos diz, ela tem que ser direcionada para as metas transcendentes, e não as metas apenas temporárias, né? Então, o que é imposto por essa condição, né? A autoconsciência. Não tem como fugir de se conhecer, né? Então, não impedindo a posse nem o prazer. Claro que pode dispor do talento que te foi emprestado, mas lembrando, a gente nasce nu nesse mundo, né? E para o outro mundo a gente não leva nada, né? Do pó vieste, o pó retornará. Então, assim, ó, essas coisas a gente tem usufruto. Para o quê? Para que a gente faça do recurso que a gente recebeu por empréstimo da providência o melhor trampolim possível para o autocrescimento, né? Através do quê? Do uso para as atitudes positivas, seja para o desenvolvimento da caridade, para estudar, enfim, para o crescimento, né? Porque esses recursos que vêm, a gente vai prestar contas internas, né? Em relação a uma má utilização desses recursos, né? Então, recursos esses eu não falo só de recursos financeiros aqui, né? Eu falo recursos assim, saúde física, por exemplo, talentos, né? Por exemplo, talentos intelectuais, matemáticos, para o esporte, todo o talento que a gente tem, né? A gente pode usá-lo numa ou noutra direção, né? Ou pode simplesmente enterrar o talento, né? E ser dominado pela preguiça e pela má vontade, né? Então, somente aqueles que conseguem, que estejam, então, no nível superior já de consciência, que conseguem compreender isso, né? E esse nível de consciência não significa perfeição, né, pessoal? É apenas a noção de que já tem consciência daquilo, né? Mas quando se chega ao nível que é chamado, essa consciência ordinária que eu estou falando, mas quando se chega no nível superior, aí sim, que é a consciência cósmica, e não a consciência do ego, né? A gente vai detalhar um pouquinho mais o que na codificação espírita Kardec fala sobre a consciência e os espíritos superiores, propriamente dito, na visão espírita, e a consciência na visão psicológica, né, da psicologia. Então, só quem consegue chegar nessa consciência cósmica vai alcançar essa plenitude, né, que vai realmente se tornar livre, né, porque vai deixar de ser escravo de quem? Escravo do ego e dos seus caprichos, né, e das instruções penosas dessa busca, né, conforme diz a Joana, né. Então, a harmonia interior, ela não se revelará somente quando for alcançado o significado existencial, mas quando? No seu transcurso, pessoal. Porque tão importante quanto a meta é a vida mesmo, propriamente dita, né? O trajeto, né? Então, depois eu vou trazer a comparação, é como alguém que resolve fazer um motociclista, assim, aqueles que fazem estrada, né? Eles vão pelo passeio, né? E não simplesmente pelo destino, né? Aproveitam o que a viagem tem de bom, né? Então, é isso que quer dizer aqui, né? Então, mediante as experiências dessa transcendência pessoal, da elevação espiritual e até mesmo de êxtases periódicos, né? Quando a gente tem o que a gente chama de epifanias, às vezes, né? Que é tu te dá conta de uma coisa, isso dá uma sensação de compreensão, né? Que às vezes a gente, ou de déjà vu, que às vezes a gente tem, né? Mas isso, aos poucos, vai culminar com um estado natural, com o encontro desse reino dos céus que existe dentro de nós, né? E essas estruturas, elas não estão fora, né? Elas não estão longe de nós, né? Nós nos movemos e nos existimos, como a gente estudou, né? Esses tesouros estão só ocultos, né? Mas eles precisam do mapa, o mapa do tesouro, botei uns desenhos ali para simbolizar isso, né? Para levar até eles, né? Então, o mapa que leva o tesouro da plenitude é a consciência livre de culpas. A consciência livre de culpas não é a consciência livre de erros, pecados, né? Porque a condição humana da ignorância e da liberdade nos leva a ter pecados. A culpa, o que é? A culpa é quando eu fico, então, ressentindo esse pecado e não consigo elaborar esse erro. Quando eu consigo compreender que errei, né? E a partir disso, eu tomo consciência do erro, né? É como Jesus nos ensinou, né? Eu também não te condeno, mas vai e não torna pecado. Ou seja, tu toma consciência do erro e faz um esforço legítimo para corrigir, né? E não fica mergulhado na culpa. Então, a consciência livre de culpas não significa consciência que não admite que teve seus erros, né? Então, não pode ficar, então, nessa posição de vitimização, né? Aí sim que a gente vai conseguir traçar essas linhas de integração com a realidade num arquétipo primordial. Quem é o arquétipo primordial?
é o self, né? O sol, né, interno, né? Então, nós, na condição de humanos, então, nós somos herdeiros de Deus, né? Aí, aquilo que nós mencionamos várias vezes sobre sermos criados à imagem e semelhança. Não na nossa figura corporal, né? Porque Deus é incorpóreo e imaterial. Ele não tem uma forma corpórea, né? É a herdeira de Deus no sentido espiritual, então. A alma, sim, com todas as suas qualidades, então, ela possui esse gene da criação, né? Ou seja, ela é herdeira legítima de Deus. Nós, a alma profunda mesmo, nós somos, então, centelha divina, né? E só que está encoberta por essas questões, então, fragmentárias das múltiplas experiências que a gente vai unir depois numa compreensão maior de todo o conjunto, né? O conjunto das vidas estratificadas, né? Então, da mesma forma que os mineradores de pedras preciosas penetram as montanhas, né? Para tentar achar o tesouro, né? O self, o espírito imortal, ele tem que ficar, então, de olho também para poder encontrar essas gemas preciosas, né? E separar das pedras comuns que ainda não foram lapidadas, né? Então, através da conquista da autoconsciência, nesse esforço, então, de autoiluminação, discernimento da razão, é que nós vamos lapidar essas pedras brutas que a gente encontrou, né? E vamos descobrir o brilho que tem nela, né? Um brilho, não um brilho comum, mas um brilho estelar, né? Esse sol reluzente no interior de nós. Então, a plenitude, segundo a Joana de Ângeles, na visão, como o Jung chamava, né? O estado luminoso, né? É o tesouro escondido nas profundezas do self e que vai absorver essa sombra que está em nós, né? Que não significa ignorar a sombra, né? Mas conhecê-la, perdoar e ir adiante, né? Sem sacrifício nem aflições, dourando-a, né? Muito bem. Então, agora a gente vai... essa aí foi o que a Joana escreveu, propriamente dito, né? No livro Espelhos da Alma, por isso que eu trouxe aqui, né? E agora nós vamos explorar um pouquinho o capítulo que fala sobre a individuação, o encontro com o self, tá? Então, é muito interessante aqui que o Jung nos diz, né? Que ele teve nesse questionamento também, de onde decorre a individualidade, né? O que é o ser, né? Isso a partir da própria da autoanálise, né? E ele tomou como resposta o inconsciente e os dados a priori, né? Então, o que o Jung nos diz, então? Ele fala que o indivíduo psicológico, né, ou a individualidade psicológica, existe inconscientemente a priori, desde o início, né? E a individualidade psíquica é dada correlatamente com a individualidade física, mas de forma inconsciente. Ou seja, a individualidade psíquica, a alma propriamente dita, tem uma correlação no momento da encarnação com aquele ser encarnado, mas ela é mais do que isso, porque ela envolve também os aspectos que não estão contemplados aqui, que são inconscientes, né? Esse processo de individuação, é bom lembrar, né, pessoal, é um tema bastante complexo e profundo, né? A gente só está, obviamente, fazendo uma introdução a isso. A gente tem 1 hora para discutir um assunto bem complexo mesmo. Esse termo ele não foi criado pelo Jung, né? Isso eu gosto sempre de reforçar isso, né? E ele foi, na verdade, foi estudado por muitos filósofos antes de ser estudado pela psicologia conforme a gente conhece hoje, né? Então a gente pode lembrar que o Platão estudou isso, né? Platão viveu em torno de 400 a.C., né? Aristóteles também falou sobre isso, Plotino, vários filósofos gregos, né? Porfírio, Avicena, né? O médico árabe, Aquino, e assim sucessivamente, né? Muitos outros, né? Agora não me lembro outros, mas muitos já trataram desse, mas com outros nomes, né? A única questão é que eles, a mesma maneira, tiveram a mesma compreensão, que é uma compreensão intuitiva disso, né? E que tentava diferenciar o indivíduo dos seus semelhantes, tentar compreender esse processo de individuação, né? Isso é bem legal. Então, assim, ó, agora eu trago um pouquinho da codificação para a gente refletir sobre esse assunto, né? Do que é a consciência na definição, então, que difere daquilo que eu comentei antes da psicologia propriamente dita e de como o espiritismo encara isso. Então, na questão 621 do Livro dos Espíritos, que eu trouxe em destaque aqui, né, define a consciência de maneira diferente da psicologia. Por quê? Né? Porque ela não define como a consciência do ego, né? O Jung avançou nessa compreensão, né? Mas como a consciência divina, a consciência do self. Mas onde é que está a consciência, pessoal? Está dentro de cada um de nós. Está vendo que o espiritismo não podia ser mais explícito em relação a esse conceito. A consciência não é externa, não tem um juízo externo. A consciência é self. E olha, vê se não é bem isso.
Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Seria, então, como dizer, a lei de Deus está escrita em Deus, né? Tá vendo só? Na consciência, né? Então, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada? Ele esquecera e desprezava. Quis, então, Deus que fosse lembrado. Isso é maravilhoso. O que é esse esquecer e desprezar? Por quê? Porque ela está oculta pelas camadas de sombra que se interpõem entre a consciência do si mesmo, que é a do self, do espírito imortal, em relação à consciência do ego, que é um pequeno fragmento, então, da psique total. Então, veja, o espiritismo lá, né, na codificação, né, em 1857, falando dessas questões, que são bastante relevantes mesmo, né? Então, a gente pode dizer também que o si mesmo, né, o self, né, em inglês é selbst, em alemão, né, é considerado por Jung como um ponto central da psicologia analítica, né? E que para a psicologia espírita é o espírito imortal, né? E é a chave para a compreensão da teoria psicológica que ele nos apresenta, né? Então, esse que ele diz, né? Porque, por definição, ele diz que o eu está subordinado ao si mesmo, né? E está para ele assim como qualquer parte para o todo. Isso é na definição do Jung mesmo, né? Bom, então, agora vamos falar um pouquinho sobre o rompimento do ego inconsciente, né? A importância do inconsciente para a compreensão, então, desse todo, né? A Joana, então, ela diz que a existência terrena tem a finalidade primordial e impostergável, que é a unificação do ego com o inconsciente, né? Para se integrar nesse eixo ego-self, ego espiritual. Por quê? Porque o ego é o servo e o self é o senhor. Então, no momento que a gente inverte os papéis, o ego é que dita com a sua sede de ter, poder e manter. Nós vimos, então, escravos do ego e das coisas, e do impermanente, e do vazio. No momento em que a gente consegue dar a guinada, né, e o ego começa a obedecer às aspirações do self, e vem cumprir no plano reencarnatório aquilo que ele tem que fazer mesmo, né, no sentido de se tornar um completista, né, aí sim é que a gente vai ser capaz de produzir isso que é chamado da individuação, né? Então, a importância da existência terrena para que ocorra esse desenvolvimento. Muito bem. Então, o que o Jung diz disso? Ele afirma que o enraizamento do eu no mundo, né, e o fortalecimento por uma adaptação o mais adequada possível são de suma importância. Então, agora, de acordo com a palavra dele direto, ó, antes de tomá-la, a individuação como objetivo, é preciso que tenha sido alcançada a finalidade educativa de adaptação ao mínimo necessário de normas coletivas, né? A planta, que deve atingir o máximo desenvolvimento de sua natureza específica, deve, em primeiro lugar, poder crescer no chão em que foi plantada. Ou seja, a planta não cresce no ar, ela cresce a partir das suas raízes, no humus humano, na terra, ligado na terra. Então, a gente não consegue migrar para a luz, né? Por um processo de fototaxismo, né? Que é a atração para a luz, né? Que as plantas simbolizam bem isso, tem esse fototaxismo, né? Se a gente não tiver raízes, então, plantadas na terra. Isso é legal, o Sérgio Lopes explora muito bem isso naquele livro sobre o sermão, o Código do Monte, né? Em que ele analisa sobre esses aspectos, para o que a humildade está primeiro, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, bem-aventurados os humildes, porque a gente começa a partir da raiz. A gente não pode querer alcançar a luz sem primeiro, então, encontrar essa parte sombria, né? Isso é muito, muito, muito relevante mesmo. Então, assim, ó, o que a gente pode dizer? Onde é que nasce o problema, né? Isso que nós vamos falar agora um pouquinho sobre isso, né? Não é que o ego seja um problema, né? Eu gosto de deixar isso, né? O ego, ele não vai deixar de existir, ele tem que existir porque é o centro da consciência do encarnado, né? Mas ele tem que estar obedecendo aquele plano encarnatório, então, do self, né? Isso é bem, bem interessante. Então, uma analogia fácil, assim, de entender é do servo e do senhor, conforme eu coloquei antes, né? O eu, ele pode ser compreendido como um servo, né, como um escravo que foi enviado em missão para conquistar novas terras, por exemplo, né? Então vamos basear essa metáfora aí, né? O que é isso? É uma reencarnação. Então o Senhor, que é o espírito imortal, uma parte de si, que é o ego, que é o seu servo, ó, vai reencarnar e nessa encarnação vai formar uma persona tal
Mas ele não é apenas isso, ele é todo o ser que está representado pelo aquele ego, né? E ele então vai atuar nesse mundo e vai desenvolver uma capacidade de agir. E vai ter alguns talentos, ele tem muito mais, mas para que serve para o desenvolvimento de uma determinada característica que está no plano reencarnatório. Por que a gente vem várias vezes? Por que a gente reencarna? Porque a gente não consegue desenvolver tudo que precisa, né, para se tornar pleno, né? Então a gente precisa de várias experiências, precisa de experiência no sexo masculino e feminino, precisa de experiência em condição de pobreza, de riqueza, precisa experiência em regiões diferentes e assim sucessivamente, para conseguir, então, aprender o máximo possível, né? Então, tem que lembrar, então, que cada corpo, como disse o André Luiz, né, é uma veste, né? Então, cada encarnação é apenas uma página aí, né? De toda a vida, né? Da imortalidade, um dia na imortalidade, né? Cada encarnação é um dia na imortalidade. Então, o que acontece é que muitas vezes, né, o ego, quando chega no mundo, ele acaba esquecendo daquele plano, ou não quer encontrar aquilo, né? E se sentindo livre, né? E adquirindo consciência de si mesmo, do ego mesmo, ele acaba se distanciando do Senhor. E ele acaba vivendo por ele mesmo. Então, o ego se acha o Senhor, né? E ele esquece que ele veio subordinado a um plano do espírito imortal. Ele não veio simplesmente para atender às suas próprias demandas transitórias e impermanentes ligadas àquela única existência. Ele veio para atender um programa muito mais extenso que foi traçado por nós mesmos, pelo nosso ser espiritual, que é o ser permanente, e não pelo nosso ser corpóreo, que é o ser temporário, mortal, né? A gente então, às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa aposentadoria, né? Que é para viver talvez alguns anos aposentado e não se preocupa com o nosso espírito, né? Que é para viver para a eternidade. Então, isso é muito, muito interessante, né? Então, em face dessa insubordinação, né, pessoal, que o Senhor envia mensagens para nós, o self, né, o Deus interior, né, ele acaba... E como é que são essas mensagens? Através dos problemas. Paciência, de ter coisas para exercitar a paciência. O problema, ele nasce justamente na necessidade de trabalhar aqueles problemas que a gente veio para trabalhar, né? Então, isso significa uma oportunidade. Então, o problema pode ser uma oportunidade desde que a gente consiga significá-lo. Então, é a falta de significação que leva a essa insatisfação, né? E o despertar do espírito que eu mencionei ali, ele tem justamente a ver, né, então, com essa condição de se dar conta dessas coisas, né? Só lembrando, né, o si mesmo, né, é o que é chamado, é o espírito imortal, ou o self, né, que é o centro de toda a psique e que é o arquétipo central da personalidade total, né? Então, é isso que não poderia pensar num princípio dominante no inconsciente que fosse análogo ao ego, né? Tem que ser alguma coisa muito superior a isso, que é o self, né? Que é o que a doutrina espírita nos fala como o espírito imortal, né? Então, isso é bem, bem relevante mesmo, né? Então, se pode ser, por isso que eles chamam, às vezes, nessa concepção, né, como Deus dentro de nós, né? O primórdio de toda a vida psíquica. Isso é bem relevante mesmo, tá? Eu destaquei, todos lembram dessa parábola, né? Vou ver se eu consigo relembrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Que é bem interessante porque ela fala dessa busca da verdade, né? Então, ele pedindo a herança do pai antes do tempo, né? E acabou saindo para a vida, né? Que é o ego, né? Simbolizando o ego. Então, o pai é o self ali, né? E ele gastou tudo que podia e sentiu o vazio aquele. E retornou ao encontro com o Senhor, né? Com o pai, né? E o pai recebeu de braços abertos, né? E deu uma festa e um jantar, e o outro que tinha ficado o tempo todo lá, o irmão, disse pô, que ele não tinha entendido nisso, porque o que ele respondeu, né? É porque esse estava perdido e voltou, né? Então, isso é muito interessante, a gente precisa fazer esse caminho, porque está nos esperando, né? A gente precisa experimentar essas coisas na vida, né? Mas para
Eu recomendo para a gente estudar um pouquinho melhor sobre isso, esses 2 livros da série psicológica, né? O Ser Consciente é maravilhoso, não é um livro muito extenso, né? E que fala justamente dessa parte que nós estamos trabalhando agora, que é esse encontro com o self, né? E também o livro Em Busca da Verdade, que é muito legal. Mas então, chegando na individuação, né? Lembrando, então, a individuação é a meta, pessoal, mas a meta, ela importa enquanto ideia, segundo Jung, né? Que o essencial, né, é o opus que conduz a meta. Opus, o obra, né? Em latim, né? Então, ele que dá sentido à vida enquanto essa dura. Então, é essa a obra, a jornada em si que vale, né? Eu botei nas minhas palavras ali, como eu entendo isso, né? Que é o valor da jornada, beleza do caminho, aproveitar a estrada e não simplesmente pensar no chegar, né? Tornar a viagem mais agradável, né? Porque a vida em si é essa viagem, né? Não é o chegar lá. A vida é um caminho, né? Por isso que eu citei aqui o exemplo do motociclista aí, né? Que às vezes pega uma estrada, não é tanto por chegar ao destino. O destino é só, às vezes, é um pretexto até, né? Que é aproveitar as belezas do caminho, né? Então isso é bem interessante. O montanhista também, ele quer subir a montanha, podia ter outros meios de chegar na montanha, mas a graça não é pegar um helicóptero e ir com um tubo de oxigênio nas costas e pousar. Esse caminho da individuação que é o encontro profundo consigo mesmo, né? Com essa divindade em nós. E a beleza está no caminho, na jornada épica do ego, né? E esse processo de individuação, então, é uma oposição àquela apenas às aparências, ao materialismo e ao individualismo, né? Veja que individuação é o oposto de individualismo, né, pessoal? Então a gente não pode confundir esses 2 conceitos que são exatamente os opostos, né? Então essa oposição à aparência, ou seja, despojar o self desses invólucros falsos da persona, né? Como chama o Jung no livro Eu e o Inconsciente, né? Que são, o que são esses invólucros falsos? É o parecer, né? É quando a gente se liga à persona achando que a gente... O que Jesus nos diz em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo. Dizendo assim, porque o mundo é o mundo do ego, mundo temporário, do espírito, do ser encarnado, é o mundo do ego, das coisas transitórias, é o mundo do ter, poder e manter, né? Então ele teve no mundo, tendo tudo, não para viveu dentro do mundo e venceu o mundo e não foi vencido pelo mundo. O mundo aparentemente o venceu quando o viu crucificado, né? Mas quando ele redivivo, ressuscitado, né? Apareceu que ele venceu o mundo, na verdade. Aquilo era só uma ilusão, né? Porque ele continuava vivo e mais vivo do que nunca, né? Então, daí, ressuscitado, espírito imortal, né? É muito bonito a gente lembrar da descrição do homem de bem. O homem de bem não é o homem perfeito, né? O homem de bem é o homem que se esforça nesse processo de individuação, esforça em obter isso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como a gente conhece bem, é tão bonito essa descrição do homem de bem que está lá no Evangelho, né? Que ele aborda que o verdadeiro homem de bem é que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, né, pessoal, dentro das leis morais, né, e que tenta completar, né, essas leis, né, dentro da maior pureza possível, né, é o homem que tem fé no futuro, que é bom, que procura ser humano, benevolente, não é que não tenha sombra, né, mas é que procura se esforçar para ser indulgente, né, que estuda as próprias imperfeições, não nega as imperfeições, estuda para poder se melhorar, né, então essa é a proposta do homem de bem, né, e essa renúncia do si mesmo, então, em favor do coletivo, corresponde a um ideal social que às vezes é falso, pessoal, né? A gente, por isso, às vezes é só um aparente egoísmo, né? É uma, como é que pode dizer? É o que a mão esquerda mostrar para a direita o que fez, né? Passa até mesmo por dever social e virtude, né? Embora possa significar, às vezes, um abuso egoísta, né? Como disse o Jung, né? Então, tem alguns comportamentos de adequação social, né? Que é só para mostrar uma persona bonzinha. E a persona bonzinha, às vezes, é o contrário do bom, às vezes é o que concorda com a iniquidade, simplesmente para parecer bom, tolerante, né? Mas quando não deveria tolerar a hipocrisia, né? Então, às vezes, são condutas oportunistas que são movidas por coisas egóicas mesmo, de poder, né? Ou de ficar confortável, né? E não como com o bom de verdade, né? Mas com o bonzinho, né? Eu costumo dizer que o contrário do mal, do bom não é o mal, é o bonzinho, né? Porque o bonzinho muitas vezes é dissimulado, né? É o que tenta fazer através dessa persona aí, né?
Então, não é para o reconhecimento interno, não é a transformação íntima, né? É só para parecer, né? Então, Jesus nos diz assim também, ó, não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso está debatido bem naquele chamado da estranha moral, né? Na verdade, o que quer dizer com isso? Por quê? Porque a terra é o mundo de provas e expiações. É o mundo do que vai se remover à sombra, se remexer na sombra, né? Para que se possa fazer essa descoberta. Então, é um mundo em conflito. Né? E ele veio trazer conflito por quê? Porque veio trazer a proposta de individuação, veio a trazer a proposta de colocar de começar a revirar essa sombra aí. E isso vai causar, então, essas mazelas, esse sofrimento vai vir disso, mas ele é importante para o crescimento, né? Então ele diz também, ó, quem não toma a sua cruz, e no mundo nós temos a nossa cruz, né, e não segue atrás de mim, não é digno de mim. Aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá. E aquele que perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, aquele que viver em função do ego, né, que é do transitório, do poder do ter, do manter, do aparentar, do materialismo, etc., vai ter perdido, vai viver egoicamente bem, aparentemente, né? Com fartura, etc. Mas aquele que tiver, mas não com a fartura da água viva, né? Ou a fartura espiritual, né? Essa fartura transitória que continua tendo um vazio, um grande vazio e cada vez mais profundo vazio. E aquele que perder a sua vida por minha causa, ou seja, aquele que não viver para o ego não viver para si, mas viver para o self, que é a minha causa. Minha causa é o self, o espírito imortal, o Deus interior, né? Esse sim vai ganhar a vida, porque ele vai ter compreendido por que a gente está aqui, por que a gente está reencarnando, por que está vivendo num corpo, né? Compreendendo que a gente é um ser espiritual, tendo uma experiência corporal, né? E não o contrário, sendo um ser corporal com experiências espirituais. Nós somos um ser espiritual experimentando a matéria, né? Então é muito interessante que isso venha se opor ao materialismo, justamente, né? Quando a gente estuda esse processo de individuação, a gente se sente impelido, então, ao desenvolvimento da alma, né? A individuação é a busca dessa totalidade existencial, né? E isso é, em última instância, uma oposição ao materialismo, como a gente falou, né? Que Kardec combateu e solicitou que destruíssemos, né? Está bem claro na doutrina espírita, né? Que uma das coisas é destruir o materialismo, todo o mal que o materialismo está ligado, né? Então, é a negação da teoria de que as conquistas materiais produzem um estado de equilíbrio e harmonia interior, né? Então, olha só, ele dizia, o Jung, né, que o Cristo elucida o arquétipo do si mesmo. É o próprio, é o self, né? É o espírito imortal ali, né? E que o ego está completamente submetido à vontade divina, né? Eu e o Pai somos um, né? Então, ele representa uma totalidade da natureza divina, o celeste. Um homem transfigurado. O Filho de Deus, sin imacula peccati, né? Sem manchado pelo erro, né? Então, o Cristo, por isso que é a verdadeira imagem de Deus, né? Por isso que é confundido com o próprio Deus, né? Então, algumas doutrinas, né, consideram, então, o Cristo, esse é o mistério da Trindade, né, como o próprio Deus encarnado na Terra. Nesse sentido, não deixa de ser, né, como um arquétipo, né, do self, né? Então, ele é o homem, né? É o filho, por isso que ele é o chamado filho do homem também, mas ele é como se o ego totalmente submetido à vontade do Deus interior, né? Que é a fagulha, que é a centelha divina, que é o próprio Deus em nós. Por isso que ele diz, né? Eu e o Pai somos um. Nesse sentido, então. E a individuação, ela é a oposição ao individualismo, tá vendo? São termos diferentes, né? Então, o Jung que diz, né, que o desenvolvimento da personalidade está a se dizer sim a si mesmo, se tornar como a mais séria das tarefas, né? E não esse si mesmo é o self, né? É o espírito imortal, né? Então, não é para fazer um recorte interesseiro que atenda ao individualismo, ao ego e que agrade à sociedade e as convenções sociais. Não é à toa, né, que quem é que Jesus se juntou ali ao publicano comprador de postos mal vistos, né, que era o Mateus, que escreveu um dos 4 evangelhos, né, se juntou, então, a pecadora, se juntou, que é chamada, né, pela sociedade, pecados quer dizer o que era, né, se juntou, então, aqueles que eram condenados aos doentes, enfim, os pobres, os mesmos samaritanos, né, que eram mal vistos pela sociedade, né? Então, é muito interessante, né? Então, ele não estava preocupado em agradar a hipocrisia, né?
Ele estava a cumprir aquele planejamento superior, né? Que é o plano de Deus na Terra, né? Que é a instalação do reino de Deus na Terra, né? Então, a gente tem que cuidar muito com essas interpretações, né? Porque o individualismo, né, é a tendência e a atitude que se revela pouco ou nenhuma solidariedade. Isso é individualismo, é individuação. Então, temos que cuidar muito cuidado com esses termos, né? Individuação é esse processo superior de autodesenvolvimento, de transformação interior, né? O espírito imortal é que está com as rédeas de fato e o ego vai obedecer esse planejamento encarnatário, enquanto que o individualismo não é justamente o contrário disso, né? É quando a pessoa não tem nenhuma solidariedade, né, que busca viver exclusivamente para satisfação pessoal, satisfação do ego, né? Não vivendo o egoísmo, né? Que privilegia o indivíduo em detrimento de toda a sociedade, né? Então, que é bem o contrário, né? O ser individuado e não individualizado é aquele que se apresenta a servir, porque ele é pleno de si, sabe das suas capacidades e como pode ser útil, ele não se esconde atrás, então, da preguiça, ou da má vontade, da falsa modéstia. Não, ele toma aquilo que ele recebeu por empréstimo da providência de talento para aplicar na sociedade, né? Então, ele se desenvolve para servir melhor, né? E não fica preso nesses valores, né? Então, esse que é o processo, de se tornar seguro de si mesmo, né? Da sua utilidade no mundo, e não se considerar um inútil, uma vítima, né? Porque isso, na verdade, denuncia uma hipertrofia do ego, muitas vezes, disfarçado nessas questões, né? A Joana nos diz, então, que a busca da individuação também é a maneira psicológica de encontrar-se o melhor meio para o bom relacionamento com o self, né? E com o outro e com a sociedade. Porque a partir, então, disso é que a gente vai poder se relacionar de uma maneira, então, não comparativa, porque não vai, eu já estou pleno de mim mesmo, então eu não preciso me comparar para saber quem é melhor ou pior. Porque lembra, é o ego que compara para saber quem é melhor, quem é pior, quem é mais, quem é menos. Para o self, não existe isso. Somos todos partes de um todo. Ou seja, não há competição, há cooperação. Não há julgamento, nem condenação, apenas aceitação. Se reconhece o papel no outro e a presença do divino, do Deus no outro, está no teu lado. Tu consegue amar ao próximo como a ti mesmo, né? Sem competição, sem julgamento, sem condenação, né? Então, esse conectar-se ao si mesmo é conectar-se com toda essa fonte de amor que tem dentro de nós. Lá, né? Com consciência, amar como Jesus, sem se submeter aos caprichos do mundo, sabe? Sem só para agradar os caprichos do mundo, né? Ou seja, ser sábio, capaz de silenciar quando necessário e de amar profundamente. Reconhecer-se é um processo de humanização e por isso inclui-se como consequência o reconhecimento do outro e a necessidade de intercâmbio com ele. Veja que bonito que é a individuação, diferente do individualismo, né? Então, embora seja difícil para nós, pela incapacidade de sentirmos isso em plenitude, né? Até o desenvolvimento completo da compaixão. Esses dias então, a gente estava discutindo, nosso grupo de estudo, né, o significado da palavra compaixão, já que paixão lembra aqueles impulsos, né? Mas paixão também é a paixão de Cristo, lembram, né? Compaixão é sentir o mesmo que o outro, né? E não é ter pena do outro. É se colocar na posição, ter empatia e se reconhecer um igual em termos espirituais, né? Porque um e o outro fazem parte do mesmo. Somos todos um nesse sentido, né? Então, ainda é difícil para nós, porque a gente perdeu essa noção do conjunto por estar vivendo no ego, né? No momento que a gente consegue sublimar isso, né? E ver, então, que nós já fomos vários, né? Egos, né? No inconsciente coletivo, na pluralidade das existências, aquilo que eu sempre falo, né? Eu já tive vários nomes, já passei várias personalidades, várias profissões, né? Então, aí sim eu consigo perceber através do olhar do self, né? Que tem esse sentimento de solidariedade, não de competição, né? E não da interferência do ego, propriamente interesseira do ego, propriamente dito, né? E o que a individuação tem a ver com o espiritismo, então, né? Porque ele considera as vivências pretérias, né, pessoal? Ele considera o fenômeno da reencarnação, né? A realidade da reencarnação, um dos postulados resgatados pela doutrina dos espíritos, né? Então, elas que podem, então... Olha só, eu vou ler o que está escrito aqui, que é do Malum Reichtal, que fala exatamente sobre isso, ó. Considerando as vivências pretéritas, desavidadamente,
poderíamos supor que a individuação seria o processo de acessar os conteúdos das vidas passadas e nos tornarmos quem éramos nas anteriores existências, e pura repetição de nossas antigas condutas. É isso, né? Mas essa ideia seria absurda e negaria a lógica evolutiva da reencarnação, ou seja, repetiríamos sempre a mesma experiência, e não é por aí. Então não é isso a individuação, né? Então quando o Pai nos oferece uma nova oportunidade, um novo contexto, com experiências diferenciadas para a nossa evolução e transformação moral. Por isso que a gente não vive o mesmo papel em cada encarnação. A gente tem que viver múltiplos papéis para poder se desenvolver por completo. Só que aquilo está lá dentro de nós. Coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, mas que são resultado das experiências passadas, né? O que é apagado da nossa mente em geral, e para a maioria das pessoas, são os fatos, e não a moral. A moral está lá dentro, a gente sente isso. Não consegue raciocinar sobre isso. E é apagado, né, pessoal, na vivência encarnatória. No momento em que a gente está no mundo espiritual, essas coisas podem ficar bem mais claras. Nem sempre, depende da nossa condição evolutiva. Mas a gente seguramente pode lembrar, e até pode ver que vários espíritos preferem, né, se apresentar com um ou outro nome, né, embora já tenham tido vários nomes e várias experiências, que são aqueles que mais se identificam, ou as encarnações que foram mais relevantes para eles, né? O Emmanuel, por exemplo, né? Foi senador, foi tribuno, teve várias encarnações, né? Então ele não escolheu o nome que ele escolheu para se apresentar foi Emmanuel, né? Então é muito, muito interessante isso, né? Porque os nomes pouco importam, na verdade, né? Então já temos uma vivência de moralidade, embora possamos ser total esquecimento do que fomos ou já fizemos outras existências, essa moral está lá no inconsciente. Né? Então, essa lucidez a respeito desses arquétipos que influenciam nossas vidas, então, ou das realizações, das reencarnações passadas, gera essa transformação profunda do ser, vai modificando pouco a pouco o nosso ser. A diferença é que no processo de individuação, na tomada de consciência, nós vamos tornando conscientes desse processo, o que é muito bonito, né? Desse caminhar, né? Então, isso vai se tornar, então, importante para direcionar os passos seguintes, segundo essa orientação do Self. Eu até destaquei ali uma coisa que é justamente que cada reencarnação é uma parte de um processo contínuo do todo que se chama evolução. Né? Então, aí a perspectiva do Self, do espírito, é quando a gente analisa como cada encarnação como uma página de tudo isso. E cada encarnação é uma beleza da gente poder viver e aprender o que ela tem, viver plenamente a encarnação atual, lembrando que ela é só uma parte do conjunto, que a gente está vivendo a partir do ego, né? Mas é que a gente é muito mais do que esse ego, né? A gente é o espírito imortal, né? E esse presente momento, então, é a continuidade de todo o processo, né? Sem alusão que nos afasta moralmente quem somos, né? Nem idealização dos que nos despersonaliza, né? É porque o que existe é essa experiência do presente, essa experiência, então, essa vivência do presente é que vai ficar registrada, então, no nosso ser profundo, na nossa psique. Por isso é importante, então, a coragem, a fé e a humildade, né? Para que não se fique estagnado, para que se consiga fazer essa coisa. Senão, assim, o que vai acontecer? O plano reencarnatório vai ter que se cumprir, ou vai ter que renascer para cumprir aquele plano, né? Porque isso vai ser gerado tantas vezes quanto seria necessário. A gente vai provocar até mais problemas, né? Se a gente não conseguiu resolver com o problema X, pode ter um problema X mais 2, ou X mais 3, para a gente conseguir, então, resolver, né? Então, e a fé é muito importante, porque como a gente não consegue abarcar conscientemente todo o conjunto, a gente tem que confiar na bondade de Deus e na onipresença dele. Ele está sempre presente, ele sabe tudo, sabe quando eu me sento, quando eu levanto, quando eu viajo, quando eu descanso. Ele vai adiante de mim e me segue. Ele me viu quando eu fui formado no ventre da minha mãe. Ele sabe tudo que passa a meu respeito. Não tem nada que não seja do conhecimento dele. E tudo é planejado sincronicamente para que aconteça. Não pense que é obra do acaso, né? Tudo tem a ver com esse projeto. Pequeninas coisas poderia ter o acaso envolvido, mas as grandes coisas têm a ver com o propósito, sim. Porque nesse caminho da descoberta do inconsciente, né, quando o ego começa a perceber de fato o que ele é, né, servo, né, e não senhor, né, ou seja, uma pequena parcela da psique, há sempre um choque ou um deslumbramento. Quando a gente se dá conta, opa, o ego, eu, essa vivência só, eu com E minúsculo, só apenas isso, né, mas o ser, o espírito mesmo, né, eu, espírito, isso é uma pequena parcela, e a gente pode se dar conta isso numa existência única. Imagine nós, numa idade mais avançada, um adulto, quando a gente pensa, nós, adolescente, a maneira como a gente pensava quando criança, né, e assim sucessivamente, ou em fases da vida, né, fase dos filhos pequenos, dos filhos criados, e assim sucessivamente. Porque o Jung, ele relata, por exemplo, que esse contato com o desconhecido em si
que era vivida algumas vezes como uma derrota pessoal, né? E não como uma oportunidade de crescimento, né? Porque se vê obrigado a assumir até aquele momento que era um ignorante. Por quê? Porque estava guiado pelo orgulho, né? E aí a gente escondia e desconhecia essas verdades sobre nós mesmos, né? Mas elas já tinham que vir à tona. Se não viesse à tona conscientemente, viriam inconscientemente, através dos complexos, né? Através das neuroses, né? Então é uma derrota para o ego, e ele tem que ser derrotado mesmo, né? Pois ele tem que abrir mão daquilo que ele, desse controle da vida para que o self assuma o controle, e não ele. Então, só que ele vai se defender, ele vai usar os mecanismos de defesa porque ele não quer perder esse controle, esse eu minúsculo em nós, né? É o do ter poder, do aparentar, né? Do conforto, status, da beleza temporária, etc. Né? Mas quem tem que assumir o papel é o ser realmente que é o diretor de todo o processo, né? Que é o espírito imortal, né? Então, é muito interessante isso, né? Então, é o que ele diz aqui, ó, uma derrota para o ego, pois necessita abrir mão do suposto controle da vida. Obviamente, isso não quer dizer ser irresponsável com a vida que Deus nos deu, né? Não, justo pelo contrário, né, pessoal? Identificar a utopia de total controle sobre ela, né? Somente assim ele poderá assumir o real controle e o eu poderá, então, se restringir aquilo que de fato é sua responsabilidade, né? Para exercer naquela existência, né? Por isso que a individuação é também uma questão de fé. Não uma conquista ser reconhecida e aplaudida por ninguém, porque isso não interessa ao mundo externo, é uma conquista de si mesmo. Não é uma conquista externa. A conquista externa é a conquista do mundo. Eu venci o mundo, diz Jesus. E não precisou conquistar o mundo. Ele conquistou o si mesmo e o projeto que tinha para todos nós, né? O projeto do reino de Deus em nós, o reino de Deus na Terra, né? Então, para adentrar nesse caminho da individuação, né, é preciso se ver, então, pequeno, faltoso, um pecador, tem que reconhecer o pecado, o erro em nós, né? Só a partir disso, né, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Então, assim, ó, é muito interessante reconhecer essa falta. Só a partir disso e não da racionalização ou da projeção da falta, a gente não vai crescer. A gente vai gerar mais problemas para que ela se torne mais evidente ainda para nós, para podermos corrigir. Não tem como desviar. É preciso encarar isso. Por isso a coragem. Por isso a humildade de reconhecer. Por isso ali, ó, voltar ao slide, ó. Coragem. Porque tem que ter coragem para olhar para as coisas que são feias em nós. Fé, tem que ter confiança que aquilo que a gente está sendo auxiliado, então, pela espiritualidade, né, que são os instrumentos de Deus, né, a própria presença de Deus em nós, e a humildade para encarar as nossas fragilidades, as nossas faltas, né. Então, a gente tem que assumir que ainda não somos um todo integrado, somos fragmentares, senão a gente nem estaria encarnado aqui, né, para o nosso funcionamento psicológico atual, né. Então, a gente precisa ter coragem para, como diz a Joana, né, mergulhar no abismo de nós mesmos, sem traumas ou choques. Olhar a realidade, perceber, e aí, então, sem ansiedade ou inquietação, se transformar. Sabendo, é assim mesmo, vai causar uma angústia, vai causar uma dor, mas superar isso, né? Então, a individuação, esse processo, então, que pode ser doloroso, né? É, antes de tudo, um exercício dessa coragem, fé e humildade, né? A gente viu na jornada a época do ego, né? Então, assumindo a nossa pequenez, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, né? É que estamos que podemos, então, permitir viver e sermos governados pela divindade que somos de verdade. Né? Então, acho que consegui terminar bem na hora, 9h01, né? Como tinha programado, sobre o nosso encontro, né? Porque na próxima, que é a nossa 10ª oportunidade juntos de trabalharmos isso, nós vamos, então, chegar ao ápice do nosso estudo, né? Aquele que é modelo de individuação, o modelo do ser consciente, aquele que a gente tem que fazer se quer tomar consciência de si mesmo, né? Como que a gente tem que viver, né? E Jesus é o nosso maior exemplo disso. Então tá, eu vou só interromper o compartilhamento dos slides para a gente fazer aquela nossa conversa final. Tá vendo? Então tá, então quem é que faz a prece? Posso fazer. Tá bom. Então, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade desse estudo, dessa reflexão, agradecendo a disponibilidade de toda a equipe de Tomé, que se envolveu neste trabalho, que nos orienta, que nos ampara, que nos fortalece. Agradecendo a essa casa pela oportunidade que está nos trazendo de estudarmos em grupo,
e de pensarmos o que nós estamos fazendo aqui e as oportunidades que nos são dadas. Muito obrigada, Pai, mais uma vez, por essa encarnação, que possamos aqui aproveitar cada minuto, estudando e colocando em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que aqui aprendemos. Mais uma vez, pedimos, Senhor, com muita humildade, que derrame as tuas bênçãos sobre todos os estudantes, trabalhadores da nossa casa, mas que principalmente ela se propague e atinja todos aqueles que ainda não conseguiram compreender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, Pai. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, então. Boa noite a todos e até semana que vem.